chegando para falarmos de Copa do Mundo aqui no canal. Afinal, tivemos a definição dos confrontos das quartas de final da competição. Eu volto depois de um breve período sem conseguir gravar, em razão de um forte resfriado que me acometeu. Ainda estou me recuperando, mas venho aqui para conversar com vocês sobre esses confrontos que teremos na próxima fase de mata-mata. Infelizmente sem o Brasil, que foi eliminado para a Noruega, mas com as 8 seleções que ainda continuam vivas na briga pelo título mundial. Antes de mais nada, peço que quem não está inscrito ainda se inscreva no canal, fortaleça esse conteúdo deixando o like, ative as notificações para não perder nada e vambora que temos que falar de seleção brasileira, primeiramente, que foi sim uma decepção, não pela eliminação pela Noruega em si, que como eu já havia adiantado aqui no canal, era uma equipe muito forte que vive uma geração de ouro, liderada pelo Cometa Haaland, o grande centroavante, que acabou castigando o Brasil com 2 gols nesta partida. Eu tinha até dito que se não tomar cuidado, o Haaland não desperdiça suas oportunidades, ele não perdoa, e nas poucas vezes que ele realmente pega na bola ou tem alguma chance, ele coloca lá dentro. O Brasil sofreu com o centroavante norueguês, uma posição que é muito carente na seleção brasileira, e por isso acabou sendo eliminado, não apenas por isso, mas por algumas escolhas equivocadas do treinador, que desajustou o time no segundo tempo, por problemas também de entrosamento entre essa seleção brasileira, que além de sofrer com muitas lesões, teve também um tempo de trabalho muito curto. Lembrando que nós tivemos 4 treinadores no último ciclo, uma coisa muito impensável para a maioria das seleções do mundo. Essa troca constante que a gestão anterior da CBF promoveu nos deixou numa situação muito complicada, e o Ancelotti, chegando aí com 1 ano na véspera praticamente de uma Copa do Mundo, não conseguiu fazer todos os testes necessários e nem encontrar esse time ideal. Vimos algumas evoluções da seleção brasileira com o treinador italiano, de fato, mas ainda precisamos trabalhar muito mais coletivamente para podermos potencializar as individualidades que o Brasil tem, carente em algumas posições, é verdade, mas que o Brasil pode entregar mais num trabalho mais consistente de longo prazo. E aí é para 2030 mesmo, que é o ciclo do Ancelotti, que tem contrato renovado até a próxima Copa do Mundo. Vamos torcer para que o Brasil reencontre aí o caminho das vitórias muito em breve e volte a ser aquele Brasil potente que nós nos acostumamos a ver em um passado já um pouquinho distante, né? Mas falando das demais seleções que se classificaram, a Noruega, que passou pelo Brasil, agora vai enfrentar a Inglaterra do Harry Kane, que junto com o Haaland são goleadores, grandes centroavantes que têm marcado muitos gols nesta Copa do Mundo. A Inglaterra conseguiu uma classificação heróica contra o México dentro do Estádio Azteca. A seleção mexicana nunca havia perdido no Azteca, em seus domínios. Então foi realmente um feito grande de uma Inglaterra que jogou com um jogador a menos grande parte do jogo e soube resistir muito bem àquele ambiente, à altitude e tudo que seria desfavorável a ela. Uma demonstração de caráter, de amadurecimento da Inglaterra enquanto um coletivo dentro desse trabalho do técnico alemão Thomas Tuchel. Portanto, teremos Noruega e Inglaterra, ou seja, Haaland contra Kane, um confronto que promete entre 2 seleções europeias. Deste mesmo lado da chave estão
Argentina e Suíça, que farão o outro confronto. A Argentina, que passou de maneira dramática numa virada espetacular sobre a equipe do Egito, numa grande atuação de Lionel Messi, decisivo mais uma vez para a seleção argentina, que é uma seleção de muito caráter, de muita personalidade, e que quando a gente acha que ela tá morta, ela na verdade não tá, ela tem muitas vidas, ela volta, ressuscita e continua na Copa do Mundo, mostrando a força desse grupo dos atuais campeões mundiais. É uma geração absurda da Argentina. Às vezes o que falta ali de futebol é compensado nessa gana, nessa garra, nesse espírito de grupo, nessa devoção que eles têm à figura de Lionel Messi e como eles jogam por ele e compõem esse coletivo todo muito inspirado no craque e em todo o povo argentino, né? Nos valores, na cultura do país. A Argentina realmente é uma seleção que nos deixa comovidos por esses feitos, essas viradas impressionantes. Ela vai enfrentar a Suíça, uma seleção bastante segura do ponto de vista defensivo, que apesar de não ser a seleção mais vistosa do mundo, é uma seleção com um trabalho bastante consistente, que tem um jogador muito diferencial, que é o Manzambi, que a gente não sabe qual vai ser a condição desse jogador para a partida contra a Argentina, mas se ele puder estar em campo, vai ser muito importante, porque é um grande craque da Suíça, que tem despontado aí na Copa do Mundo. A Suíça, que é uma equipe muito organizada, sofre poucos gols, alguns chamam ela de certinha demais, ou até uma seleção chata ali, entre aspas, mas é uma seleção muito competitiva e que não é uma adversária fácil para a Argentina. Mesmo que seja eliminada, pode vender muito caro uma derrota, e não é impossível que a Suíça avance fazendo uma campanha histórica, né? Ela já igualou a sua melhor campanha, que foi chegar às quartas de final, que não acontecia desde 1954. Para vocês verem o tamanho do feito que a seleção suíça conseguir chegar a essas quartas de final, eliminando a seleção colombiana na disputa de pênaltis. Então, de um lado da chave, como eu disse, temos Noruega, Inglaterra, Argentina e Suíça. Desses quatro, teremos um finalista da Copa do Mundo. Do outro lado da chave, temos a França, uma das favoritas, se não a principal favorita para vencer esse título. Ela que tem um Mbappé muito inspirado, o segundo maior artilheiro da história das Copas do Mundo, tem um quarteto ofensivo ali muito poderoso e tem feito de fato uma Copa do Mundo impressionante. Foi a melhor seleção da primeira fase. Nos mata-matas passou com muita facilidade pela Suécia por 3-0. Teve um jogo difícil amarrado contra o Paraguai, mas conseguiu superar a retranca paraguaia com gol do Mbappé numa cobrança de pênaltis. E a França chega aí muito forte para enfrentar o Marrocos, que é uma grande surpresa, mas na verdade não é tão surpresa assim pelo que já tinha feito na última Copa, mas esse Marrocos é ainda melhor do que aquele Marrocos semifinalista de 2022. É um Marrocos mais propositivo, que não apenas se defende, explora as transições em velocidade, é um Marrocos que também tem variações de jogo, tem repertório, pode jogar de várias maneiras, e é uma geração com muitos bons jogadores, muitos talentos individuais que formam um coletivo bastante interessante. O Marrocos é a única seleção africana ainda remanescente nessa Copa do Mundo. Desse lado da chave temos ainda Espanha e Bélgica. Espanha, que passou por Portugal nas oitavas de final, conseguiu reencontrar o seu bom futebol. É uma equipe muito coletiva, que não depende de um grande jogador, uma grande estrela, mas que com essa força de uma coletividade muito bem treinada e com uma identidade muito clara. A Espanha, ela joga como Espanha, a gente sabe que seleção está em campo, mesmo sem ver o uniforme, sem ver o nome, porque a gente reconhece o DNA do futebol espanhol,
esse time do Luiz de la Fuente é uma equipe que honra esse DNA, essa tradição do futebol espanhol, que vem muito, né, bebe no barcelonismo e que tem sido muito protagonista nos últimos anos, tendo vencido a Eurocopa, tendo sido finalista da última Nations League e que chega nessa Copa do Mundo com chances reais de ser campeã. É ao lado da França, talvez, ali a principal favorita, entra ali num grupo das duas grandes favoritas para essa conquista. E vai enfrentar a Bélgica, que não começou tão bem a Copa, mas foi engrenando no mata-mata. Ainda tem remanescentes daquela geração belga tão falada, tão celebrada, como Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, o próprio goleiro Courtois. E é uma seleção com valores interessantes também, de uma geração mais nova, como o Jeremy Doku, como o Tielemans. Tem outros jogadores bastante interessantes nessa Bélgica, que eliminou a seleção anfitriã dos Estados Unidos, vencendo por 4-1, um jogo que teve muitas polêmicas extracampo, mas que a Bélgica conseguiu se impor e fazer um grande jogo. Parece que a Bélgica demorou para engrenar, para carburar, né? Mas quando chegou na Copa, chegou. Lembrando bons momentos que essa seleção já viveu num passado recente. A Bélgica que eliminou o Brasil nas quartas de final de 2018 e chega mais uma vez a umas quartas de final de Copa do Mundo. A Bélgica que já nas 3 últimas Copas, em 2, já foi mais longe do que a seleção brasileira, para a gente ter uma ideia de como que o futebol da Bélgica evoluiu nos últimos anos, e é uma seleção que, mesmo com uma geração ainda mais envelhecida, com alguns remanescentes, ela tem bons valores que vão chegando aí e vão compondo esse coletivo que ainda estava dando algumas dúvidas nesse trabalho do técnico Rudi Garcia, mas que pela última partida contra os Estados Unidos pode dar alguma esperança diante de uma Espanha que é sim favorita para avançar. Então, gente, se vocês chegaram até aqui, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, porque eu volto a qualquer momento com novas análises, com novos comentários sobre a Copa do Mundo da FIFA de 2026. Até a próxima, pessoal!